Bom dia a todos. Eu desenvolvo a pesquisa lá no projeto com as aves. Eu vou apresentar um pouco dos resultados que a gente já tem até o momento com as duas principais colônias de aves que se reproduzem no arquipélago. Bom, falando um pouco sobre aves marinhas, né, não existe uma definição muito certa sobre aves marinhas. Algo que se fala muito é que elas tendem a ser aves maiores, com um período de vida mais longo, e, dessa forma, podem investir em proles menores, que levam um tempo maior, né, necessitam de um tempo maior de cuidados parentais. Mas isso, como tudo na biologia, não se aplica a todas as aves. Então, uma definição melhor, assim, mais ampla, que envolveriam todas as aves marinhas, seria dizer que elas necessitam no ambiente marinho de alguma forma, ou para alimentação, ou para reprodução, ou para descanso. Quer dizer, elas procuram um ambiente marinho para alguma dessas atividades e necessitam desse ambiente para isso, né? Outra importante característica é que a maioria das aves marinhas elas se reproduzem em ilhas. Elas necessitam de ilhas para poder para a reprodução. São aves extremamente sensíveis ao contato com a presença humana, são aves que buscam as ilhas para fugir de predadores. Muitas fazem um ninho no solo, que torna elas muito vulneráveis à predação. Então, elas têm uma necessidade muito grande de procurar ilhas onde elas estariam um pouco mais abrigadas, mais protegidas desses perigos. Dessa forma, o arquipélago das Ilhas Cagarras se torna um arquipélago extremamente importante para a reprodução de duas espécies, que são a fragata e o atobá marrom. A fragata é a única espécie da família, do gênero, que ocorre na costa do Brasil. Na ilha, pelo que a gente já tem levantado até o momento, através de censo e através do trabalho no ninhal, a gente já pode estimar uma população de em torno de 5 mil indivíduos, o que tornaria esse arquipélago, essas ilhas, a segunda maior colônia reprodutiva dessas aves na costa brasileira, o que é muito significativo. E o atobá marrom, que é também o único do gênero que ocorre na costa do Brasil. Existem outras espécies no Brasil, mas que não chegam até a costa, são aves mais oceânicas. Também, pelo levantamento que a gente tem feito lá, em torno de 2.500 indivíduos, ficando atrás só de alcatrazes. Essas duas colônias ficam atrás só de alcatrazes, no litoral de São Paulo, que tem 6 mil fragatas, mais ou menos, e 2.800 atobás. Assim? Bom, falando um pouco das ilhas, essa foto acabou de ser apresentada, mas eu apresento novamente, só para mostrar para vocês o trabalho que eu estou desenvolvendo com os atobás. A colônia reprodutiva que está localizada nas Ilhas Cagarras, e com as fragatas, o trabalho só na colônia reprodutiva que está localizada na Ilha Redonda. Essa separação foi feita em função do tamanho do ninhal, né? O tamanho do ninhal na Ilha Cagarra é muito mais representativo de atobás, tem uma quantidade muito maior, uma concentração muito maior. E nas Ilhas Cagarras também, na Ilha Redonda, o ninhal de fragatas também é muito mais representativo. Então, foi separado dessa forma. Mas elas nidificam. Você tem fragatas nidificando nas cagarras e atobás nidificando na redonda. Bom, aqui é para mostrar um pouco. Isso aqui é uma foto aérea da Ilha Cagarras, e marcado em vermelho está a área que a gente trabalha. É uma área pequena. A minha ideia inicial era cobrir a ilha toda, acompanhar o ninhal todo, mas eu logo percebi que seria uma tarefa muito difícil. A gente tem um esforço muito grande de campo, muitas saídas de campo, e, mesmo assim, a gente não consegue. Isso aí representa mais ou menos o quê? Um oitavo do tamanho do ninhal. É muito difícil cobrir essa área toda, são muitos ninhos nessa área aí. Numa época de pico, tem em torno de 80 ninhos, e isso dá um trabalho grande, assim, uma atividade intensa. A gente tenta acompanhar a cada 15 dias, e a gente não conseguiu ir além dessa área restrita. Quer dizer, aí são cerca de 80 ninhos. Eu imagino que na ilha toda devam ter 600, 700 ninhos numa época de pico. E essa é uma foto aérea da Ilha Redonda, e aí é menor ainda a área, quer dizer, é uma área grande, mas, em relação ao tamanho da ilha, é uma área menor ainda, que a gente trabalha com as fragatas. Originalmente, a gente marcou 250 ninhos nessa área,
E isso são só os ninhos que estão na borda da vegetação, porque os ninhos que estão no interior dos arbustos, a gente não tem acesso, né? Para chegar num ninho desse, a gente teria que derrubar muitos ninhos no caminho. Então, também eu imagino que só nessa área aí, numa época de pico, devem ter 500 ninhos ativos. Então, dá para ver que é uma população bem grande. A minha estimativa de 5.000 indivíduos, eu acho até que é bem conservadora. Ainda me falaram também que nessa parte superior aqui, na parte superior aqui da ilha, falaram que tem uma quantidade grande também de ninhos. Eu ainda não fui lá, mas talvez deva ajudar a ampliar um pouco o tamanho dessa população. Então, também, a gente começou marcando 250 ninhos, e, no final, a gente viu que era impossível acompanhar tudo isso. Então, o trabalho foi reduzido para 80 ninhos que a gente acompanha nessa ilha. Falando um pouco aqui da metodologia, as aves elas são capturadas e marcadas individualmente. E essa marcação é muito importante, ela traz muitas informações interessantes. A gente tem como identificar os indivíduos, reconhecer que os pares são os mesmos, eles utilizam os mesmos ninhos e são normalmente os mesmos casais, no caso dos atobás. As fragatas não mantêm o mesmo par, mas os atobás, sim. A gente pode perceber que uma fêmea, criando um filhote com sucesso, num ano, no mesmo ano, ela começa uma nova postura de ninho. A gente já pôde encontrar um filhote anilhado aqui em Arraial do Cabo, foi recuperado uma anilha. Infelizmente, ele estava morto, mas mostrou um processo de deslocamento que a ave faz. No estudo a longo prazo, essas anilhas vão poder ajudar a determinar a idade, né? Qual o tempo de vida, uma precisão maior no tempo de vida dessas aves. Eu tenho, vou falar mais para frente, uma quantidade grande de filhotes que a gente anilhou, e, se forem recapturados daqui a 20, 30, 40 anos, isso vai trazer informação muito importante. Também podem ser recapturadas em outras regiões, né, mostrando que não necessariamente elas retornam à colônia para se reproduzir. A gente também toma uma série de dados biométricos. Isso o objetivo disso é conhecer um pouco mais essa população, ter uma noção do tamanho, ver se essas aves estão sofrendo alguma restrição em relação ao alimento, em relação ao poluente, se elas têm um tamanho reduzido. Também um pouco para conhecer realmente a biologia. E, além disso, a gente faz coleta de penas, regurgitos. Isso aí é um regurgito do atobá. Esse regurgito, a gente já analisou uma boa parte. Ele está mostrando para a gente como é a dieta dessa ave, se ela é influenciada de alguma forma pela atividade pesqueira que ocorre na região. Tem um pôster lá fora que está falando um pouco sobre esse trabalho dos regurgitos. A gente coleta pena e ovo também. O objetivo da coleta de pena. Bom, todo esse material coletado, o regurgito, além de ser identificado para poder fazer uma descrição da dieta da ave, a gente também vai usar o ovo, o regurgito e a pena para analisar a presença de poluente orgânico. Se existe a exposição e qual o grau de exposição e se isso pode estar causando algum impacto para a colônia. Além disso, a gente marca os ninhos. Isso aí é um lacre no ninho. É uma quantidade grande de ninho, tem que ter um lacre, senão você depois nunca mais sabe qual é o ninho que você está trabalhando. A gente também marca os ovos e pesa, tira várias informações dos ovos também para poder comparar com outras colônias e, novamente, ver se existe algum tipo de impacto, se existe alguma alteração nessa colônia. Isso é um ovo de fragata, foi marcado. Através da marcação, a gente tem uma noção do tempo de eclosão, do momento em que a gente encontrou aquele ovo, e pode acompanhar todo o processo para fazer depois cálculos de sucesso reprodutivo de cada estágio do ninho. E a gente coleta os ovos também para ver poluente orgânico. Bom, um pouco agora de números, né? Na colônia do atobá marrom, a gente trabalhou desde maio de 2011 até maio de 2012. Agora o trabalho temporariamente foi encerrado, mas eu tenho esperança de poder ainda continuar. É um trabalho, tem muita coisa ainda para ser feita nessa colônia. Mas foram um total de 17 dias de campo. Anilhamos 169 aves, sendo 66 filhotes. Quer dizer, esses filhotes todos, um dia recuperados, eles vão trazer informações muito importantes sobre a biologia desses animais. A gente já pôde perceber
que existe um pico reprodutivo nessa colônia. Infelizmente, ali a gente interrompeu o trabalho quando estaria começando um novo pico reprodutivo. Seria importante um tempo maior de acompanhamento da colônia, pelo menos uns 2 anos, para a gente poder ter uma noção melhor se esse pico é constante, se ele tem variação, se tem alguma condição climática que pode interferir, né, e reduzir a quantidade de ninhos disponíveis. Mas esse pico que a gente encontrou, ele está de acordo com o que se encontra na literatura, né, com que os picos reprodutivos de jatobá, pelo menos no sul, no litoral de Santa Catarina e Paraná, são parecidos com esses. Já em Abrolhos e São Pedro e São Paulo, eles ocorrem mais no verão, são um pouco diferentes. Foram acompanhados ao todo 207 posturas, né? Mas ali no pico, a época com o maior número tinham 56 ninhos, isso com ovos. Eu estou separando aí só os ninhos com ovos, sem falar dos ninhos ativos com filhotes. Bom, porcentagem de sobreviventes. Esses são dados ainda preliminares, ainda tem várias análises que têm que ser feitas. O que a gente sabe no momento é que de 207 posturas que foram acompanhadas, 43% não ultrapassaram do estágio de ovo, foram predadas antes do nascimento do filhote. Esse dado ainda tem que ser um pouco mais detalhado, porque existem regiões diferentes dentro do ninhal, e, dependendo da região onde o ninho está, ele tem está sujeito a uma predação muito maior. Existem áreas que são descampadas, que o ninho está exposto diretamente ao sol e à predação, e, quando a gente faz o trabalho, a gente aumenta a chance desses ninhos que estão nessas áreas expostas deles serem predados. Eles ficam mais sujeitos à insolação, à predação por urubu, por gaivota. Então, é necessário ainda um refinamento desses dados para a gente separar esses ninhos, e provavelmente a taxa de sobrevivência vai ser diferente nessas duas regiões. Mas, a princípio, essa taxa de sobrevivência está condiz um pouco com o que é encontrado em Abrolhos, mas é um pouco menor do que a taxa de sobrevivência que se encontra em São Pedro e São Paulo. Bom, essa seta aqui eu botei para mostrar a área que eu considerei como os ninhos que alcançaram essa idade. Eu considerei isso como um sucesso. Pode-se considerar que esses ninhos tiveram sucesso, porque, a partir desse momento em diante, a captura dos animais começa a ficar muito mais difícil. Eles já têm um deslocamento maior, já voam, então eu já não consigo, na verdade, diminui aqui, cai muito o sucesso reprodutivo, né, o número de sobreviventes, mas em função da dificuldade de recapturar esses animais, que já estão com uma mobilidade muito grande, e eles vão fugir. Desculpa. Porque, na verdade, a maioria dos animais eu consigo capturar porque eles estão no processo reprodutivo. Eles estão no ninho, protegendo o ninho, então é fácil chegar e conseguir capturar eles. E os filhotes também é fácil em função de serem filhotes, ainda com pouca mobilidade. Mas um adulto que não tem ninho é muito difícil capturar, porque ele não deixa você se aproximar, né? Ele vai fugir bem antes. Então, esse momento aqui é o momento onde eu paro para poder determinar o sucesso daqueles ninhos, que foi cerca de 14% dos ninhos, ou melhor, 14% das 207 posturas foram consideradas com sucesso, né? Mas isso foi em torno de 12 semanas, né? O animal já está com 3 meses de vida, mas eu consegui ainda capturar alguns bichos até a 18ª semana, que é interessante também, que traz uma série de informações sobre a taxa de crescimento desses animais. Bom, comparando aqui, eu fiz uma comparação rápida dos ovos que a gente mediu e pesou. Foram ao todo 282 ovos, e eles estão, a gente pode observar aqui que eles estão, isso aqui é o litoral do Paraná, e aqui é o litoral de Santa Catarina. Eles estão muito próximos ao litoral às medidas encontradas no litoral do Paraná. Isso é um dado interessante, porque mostra que, pelo menos até o momento, essas aves não estão sendo impactadas por poluentes
ou pela pesca. O tamanho, o peso dos ovos pode mostrar o impacto que uma colônia de aves está sofrendo em relação a algum tipo de ameaça externa, né? Uma redução na oferta de alimentos, uma contaminação muito grande do ambiente por poluentes pode levar à redução do peso e do tamanho dos ovos. Então, aparentemente, numa análise novamente preliminar, a gente pode ver que esses ovos estão dentro dos padrões encontrados para a região sul do país, sul-sudeste. Um pouco sobre o ninhal de fragatas. Esse trabalho começou em julho de 2011 e segue ainda. A última saída foi em junho, mas eu pretendo ainda continuar um tempo maior, visitando o ninhal de fragatas. Elas têm um ciclo de vida maior, um ciclo reprodutivo maior, leva um tempo bem maior para a fragata deixar o ninho e para ela deixar de ter o cuidado parental. Então, é necessário um trabalho de campo por um período mais prolongado para que se tenha mais possa se analisar uma quantidade maior de dados. Ali foram anilhadas somente 49 aves. A quantidade de bichos anilhados foi bem menor, porque essas aves, o trabalho no ninhal de fragatas é muito mais complicado. Elas são, além do perigo da insolação e do ataque de predadores, as próprias fragatas representam uma ameaça para elas mesmas. A partir do momento que você chega perto de um ninho que tem um ovo ou um filhote pequeno e que ele fica exposto, porque eu fui lá fazer um trabalho, medir, pesar, vem uma série de machos jovens e tentam roubar aquele ninho de qualquer jeito. Então, eles começam a tentar empurrar o ovo para o chão, empurrar o filhote para o chão. É um trabalho muito difícil, muito delicado. Então, desde o começo do trabalho até agora, eu tive que mudar a metodologia, adaptar, para tentar reduzir o máximo possível o impacto que o nosso trabalho causa nas colônias. E, em função disso, eu parei de anilhar adultos, porque os adultos ficavam extremamente estressados, levavam um tempo muito grande para retornar para a colônia, e, dependendo do tamanho do filhote ou do ovo, ele ficava muito vulnerável e quase certo era predado. Então, foram anilhados só 3 machos e 2 fêmeas. Também eu tive um problema com a anilha. O SEMAV mandou uma anilha de aço inox, que é muito difícil de ser utilizada, muito dura. Então, a gente teve que solicitar a troca por anilhas de alumínio. E, enfim, agora a gente está anilhando os filhotes só. Quando eles chegam, a partir de 3 meses, a gente já pode anilhar um filhote. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que esses dados, a recuperação a longo prazo dessas anilhas, vão trazer dados também muito interessantes sobre o deslocamento dessas aves e o tempo de vida. Bom, aqui a gente agora está começando a observar o pico foi em junho e julho, quando a gente começou a trabalhar. Essa linha aqui mostra só os ninhos com ovos. As outras linhas mostram as diversas fases de desenvolvimento do filhote. Então, é bem evidente aqui que em junho e julho é o pico no ninhal, com uma quantidade bem grande de ninhos com ovos. E agora, novamente, a gente está percebendo o aumento desse pico. Só que agora a gente não está mais marcando, nem pesando, nem medindo os ovos, a gente só acompanha a distância. A gente percorre o ninhal, tentando não espantar os adultos e contando a quantidade de ninhos em que tem algum adulto e, se possível, vendo se tem filhote ou ovo, mas sem deslocar o animal. Também seria interessante um tempo maior de trabalho aqui para a gente poder confirmar esses picos e ver se existe alguma variação entre os anos. Bom, aqui, novamente, foram 158 posturas acompanhadas. Eles levam o tempo de incubação. A literatura fala em 40 dias, mas eu não estou observando isso lá. Eu tenho vários ninhos que mostram que o período de incubação foi superior a 50 dias. Eu não tenho ainda um tempo exato, mas, com certeza, não são 40 dias. Isso aqui, novamente, eu considerei em função da mobilidade do animal, né? Eu considerei 17 semanas como sendo
um estágio onde eu considero que aquele ninho obteve sucesso, né? Então, das 158 posturas, 23% obtiveram sucesso. E eu consegui capturar algumas aves até a 29ª semana, mas também isso já fica muito difícil aqui, reduz muito o número de capturas, porque eles já não estão mais lá na época em que eu chego, porque eles, apesar de continuarem recebendo alimento dos pais por mais de um ano, eles já vão, já saem durante o dia, e muitas vezes, quando eu chego no ninhal, eles não estão mais no ninhal. Novamente, aqui, uma comparação com ovos do litoral do Paraná e Santa Catarina mostra que que o peso, as medidas estão bem de acordo, o que sugere que não existe, que essas aves não estão sendo impactadas por nenhum tipo de ameaça de falta de alimento ou poluente. Além da pesca, que muitos animais morrem fisgados por linha de pesca, também o lixo que chega nas ilhas. Eu não sei se a gente encontra uma quantidade muito grande de rede de pesca e linha de pesca presa na vegetação. E eu não sei se isso chega pelo vento ou se são as próprias aves que trazem isso. Mas o que é muito comum observar é a ave ela pousa na vegetação e aí ela se prende na linha, a linha prende na vegetação e ela morre. Essa foto aqui foi na Cagarra, foi a primeira vez que eu vi isso lá, mas na Ilha Redonda é muito comum você ver as aves presas na vegetação mortas, porque não conseguiram mais voar. Além disso, outras ameaças bem evidentes lá são a visitação. Na Ilha Comprida não existe ninho de atobá nem de fragata, e eu acredito que, muito provavelmente, em função da intensa visitação, a ilha tem um acesso mais fácil, as pessoas sobem, circulam, fazem trilha, deixam lixo, e acredito que, em função disso, as aves não se reproduzam mais lá, porque existem registros de ninho de atobá na Ilha Comprida, e agora a gente não encontra mais nenhum. Essas aves, como eu já disse, são muito sensíveis à presença humana, né? Uma frequência maior de pessoas andando ali já perturba. E a outra ameaça são os poluentes, que eu vou falar um pouco mais à tarde. Apesar de a gente não ter observado nenhuma alteração no momento, eles estão presentes lá no arquipélago, sim.